Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Anime Insider. Hoje vamos falar de um tema muito interessante sobre Dragon Ball Z. Para começo de conversa, todo mundo sabe que Dragon Ball Z é um anime focado em batalhas. Sim, a história, os personagens e os sentimentos não são tão desenvolvidos quanto outros animes. Essa falta de sentimentos se agrava um pouco por causa das esferas do dragão que podem ressuscitar qualquer um. E acaba fazendo com que as mortes dos personagens sejam banalizadas. Por exemplo, quando o protagonista morre contra o Raditz. Apesar de tudo isso, algumas cenas ganham destaque por possuir grande impacto na obra e nos personagens. A gente vai falar hoje sobre as 5 melhores delas. Na nossa primeira cena, temos Piccolo se sacrificando para salvar a vida de Gohan. E aqui vai um contexto. Para quem não viu o Dragon Ball clássico, Piccolo era na verdade a reencarnação de Piccolo Daimayo. Piccolo Daimayo era o demônio da Terra, a parte má que se separou do Kami-sama. Juntos eles formavam um único ser, mas separados, Piccolo Daimayo era muito cruel, matava muita gente e queria dominar o mundo. Inclusive, chegou a matar o Kuririn na saga clássica. Só que o Piccolo que a gente conhece é um pouco diferente disso. Ele ainda traz aqueles desejos de dominação mundial, mas talvez por ser bem mais novo, ele não é tão cruel assim. No início da saga Saiyajin, Piccolo pega Gohan para treiná-lo e despertar o seu potencial. E aí sabe como é, né? Aquela criança inocente acabou conquistando o coração dele. Você foi o único que falou comigo como um amigo sincero. E é aí que na hora da verdade, no calor da batalha, de forma totalmente espontânea, Piccolo acaba por dar a vida por Gohan, se colocando na frente daquela massa enorme de energia disparado por Nappa. A cena é bem feita, é bonita e bem tocante. A energia preenche a tela inteira, o corpo de Piccolo se desfigura naquela explosão. Quando termina, ele está todo ensanguentado, cai no chão e você já sabe, ele vai morrer. E nesse momento a gente percebe que Gohan também se afeiçoou a Piccolo. Não morra! O meu pai não vai demorar! Ele vai nos salvar! Por favor, não morra! E aqui vem a pior parte do problema. Piccolo e Kami-sama eram um só ser, como eu já disse. E aí com a morte de Piccolo, Kami-sama também morre e leva junto as esferas do dragão e a possibilidade de ressuscitar qualquer pessoa. Diante disso, a razão e a lógica mandavam que Piccolo se protegesse. Mas aí o amor falou mais alto. E nos deixou essa cena emocionante. A próxima cena é Majin Vegeta se sacrificando para derrotar Majin Buu. Naquele momento da história, Vegeta estava naquela vibe de querer lutar contra Goku, ser o mais poderoso, aquele Saiyajin orgulhoso. Mas ele se depara contra Majin Buu com toda aquela força, com toda aquela regeneração. E aí ele vê que com técnicas comuns ele não vai conseguir derrotá-lo. O jeito de acabar com você é fazer você virar pó. Pela primeira vez na vida, Vegeta pratica um ato genuinamente altruísta. Semelhante a Piccolo, ele se sacrifica por aqueles que ama e mostra um sentimento muito forte em relação a Bulma, sua esposa, e a Trunks, seu filho. Trunks, cuida de Bulma, que é sua mãe. Agora eu te pergunto, esse sacrifício que Vegeta fez por sua família não te lembra o sacrifício diário ou mesmo excepcional que pessoas fazem às vezes por aquelas que amam? E mesmo que a obra chame a atenção o tempo todo para aquele orgulho de príncipe que Vegeta tinha, para aquela ambição de ser o mais forte, nesse momento o que fala mais alto é o amor pela família. Vegeta então abraça seu filho e os manda embora. Cuide-se bem, filho. Piccolo avisa a Vegeta que provavelmente ele não vai para o céu. Mas Vegeta está decidido a se sacrificar mesmo assim, mesmo sem nada em troca. A cena é bem feita, com efeitos devastadores. A arte do Vegeta, todo ensanguentado, olhando para o horizonte, fica muito boa. A narração de fundo deixa o impacto bem maior. Podia-se ver ao longe um grande resplendor, onde havia desaparecido a figura de um grande guerreiro. É tudo muito intenso, como uma boa cena de sacrifício deve ser. A próxima cena a gente vai falar da morte do Android 16. E Android 16 não era vivo em si, mas ele era todo feito como máquina.
Ele não podia ser revivido pelas esferas do dragão, que não revive seres artificiais, né? Ele era um personagem que ele era um pacificador, não ligava para lutas. Ele queria amar o mundo e viver por aí. Proteja os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amei. Ele parece com o Gohan, que também não tem essa vibe de guerreiro que tem o Goku ou o Vegeta. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso, Gohan. E o Gohan é a esperança da Terra, é ele que se vê forçado a lutar contra o céu quando seu pai não consegue destruí-lo. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Então ele é forçado a lutar para proteger aquilo que ama. Finalmente, a fúria de Gohan rompeu a barreira. Foi só na morte de Android 16 que Gohan finalmente entendeu que para alcançar aquela paz tão almejada, ele teria que passar por aquela batalha tão dolorida. Já a nossa segunda cena, mais impactante e emocionante em Dragon Ball Z, vai ficar a cargo de um episódio OVA. Ou seja, não é canônico, mas é muito legal, muito bem feito e muito divertido de assistir. Eu tô falando do episódio do futuro alternativo do Trunks. Nesse episódio, tem um momento muito bem feito e impactante. Trunks vai até o local. E aí, à medida que ele vai se aproximando, o clima vai pesando. Tanto no ambiente, quanto na música, quanto nas próprias reações dos personagens. Ele vê o corpo estirado de Gohan e uma poça de sangue que se vê por alguns frames. A cena constrói com imagens e sons uma narrativa de muita dor. Aquela luz que pisca simboliza não só o derramamento de sangue do Gohan, mas também a dor de Trunks que se vê sozinho pela primeira vez. Gohan! Gohan! Acorde, Gohan! A gente entende que nesse momento tá tudo desmoronando, tá tudo ruim. Se a gente consegue se colocar na posição do personagem, a gente tem vontade de entrar em desespero. E é nessa hora que Trunks solta aquele grito de desespero, aquele grito de dor, aquilo que emana do fundo do coração. E aí ele vira Super Saiyajin pela primeira vez. Essa cena é muito boa, vale a pena assistir. E agora, em primeiro lugar, vamos falar daquela cena lendária de Goku se transformando em Super Saiyajin pela primeira vez. Essa cena, mesmo sem muito contexto, já é impactante. Mas os acontecimentos que levaram a ela deixam ela muito mais bem trabalhada, bem feita e emocionante. A história vem construindo desde o início da saga de Freeza a lenda do Super Saiyajin que vai surgir para derrotar o tirano. E alguns personagens vão acreditando que Goku, por ser aquele Saiyajin super poderoso, poderia ser aquele Super Saiyajin. Só que mesmo depois daquele treinamento e superação e aumento de força, na hora da luta de Goku contra Freeza, a gente vê que Freeza é muito superior. Mesmo Goku usando todas as forças que tinha e até as que não tinha com a Genkidama, nada é o suficiente para derrotar Freeza. Freeza estava diante dele em toda a sua força, mata Kuririn e praticamente mata Piccolo na frente dos seus olhos. E para piorar tudo, naquela época em Dragon Ball, não se podia ressuscitar a mesma pessoa duas vezes pelo pedido de Shenlong. Então, por ser a segunda vez que ele morre, a morte de Kuririn era definitiva, não poderia ser revertida. E então a cena contrasta o coração puro e bondoso de Goku com aquela tirania e covardia de Freeza. Freeza mata dois personagens já sem força, sem energia, que já não representavam ameaça alguma, ele mata por prazer. Naquele momento, Freeza reunia tudo o que havia de pior e cruel, e Goku reunia tudo o que havia de bondade e justiça. Goku era a esperança do universo e Freeza a perdição. Goku lutava por tudo aquilo que representava e também pelo amor fraterno ao seu melhor amigo e paterno por Gohan, que também era ameaçado por Freeza. E o próximo será esse garotinho. Goku, numa cena muito bem feita, com maremotos, terremotos, ventanias, uma música bem tensa e raios caindo, um grito de verdadeira
fúria, se transforma pela primeira vez no lendário Super Saiyajin. Ele queria derrotar a crueldade e tirania de Freeza. Esse, que por um tempo foi o desfecho de Dragon Ball Z, é sem dúvida, pra mim pelo menos, a cena mais impactante de Dragon Ball Z.